média reúne exatamente a prática e a teoria dos meios de comunicação, por um lado, e a prática e a teoria da política, por outro lado. A palavra mídia significa em inglês exatamente média, a ideia de que você procura se comunicar com a média da população, tenta influenciá-la. Ela surgiu num ambiente onde a média é a maioria. Nós vivemos, por exemplo, num país onde classes médias ou cidadão médio nem representam os mais alfabetizados, nem as pessoas que têm mais exclusão social. Ok. Do outro lado, a palavra média também é a base para teoria política baseada no eleitor médio. A ideia de que você tem extremos, que eles não são influenciáveis ou mais de difícil influência, e que existe um meio que é mais oscilante, e para onde esse meio se dirigir vai se somar a um dos polos e gerar uma maioria suficiente para determinados resultados acontecerem, inclusive os resultados eleitorais. A teoria do eleitor médio pode ser colocada em termos, por exemplo, de pessoas que já são propriamente não democráticos, não aceitam democracia, o desejo da maioria, e pessoas que são eminentemente democráticos. E um grupo, ou uma névoa, ou uma massa do meio que oscila, né? E às vezes, no caso brasileiro, pela indignação moral com as atitudes públicas. O sujeito não se indigna com a questão da saúde, não faz nenhuma ação prática para isso, não faz com a educação. A sociedade brasileira quer mais, cada vez mais valoriza o certificado, mas ainda não passou a valorizar mais a educação. Sou professor universitário e vejo que depois de 2 meses a maior parte da turma já está caminhando no roteiro do certificado ou do diploma, e uma parte menor está seguindo o roteiro da educação e da aprendizagem propriamente dito. Mas esse é um outro tema. Nem para a saúde, nem pela segurança, não tomam atitudes práticas, mas quando são convencidos, né, de que uma atitude moral de derrubar um governo é bastante importante, eles chegam a mobilizar-se. Às vezes só se manifestando nas redes sociais, a sua indignação, resmungando em casa, falando com um vizinho com ar de inteligência sobre um problema moral qualquer, mas tomar uma atitude prática ele só faz quando ele é provocado. As redes TV se colocam como vendedoras de informação, mas elas são mais do que isso, elas são vendedoras de narrativa, e elas são formadoras de um determinado tipo de percepção. Valorizar mais uma coisa do que outra, ter ação prática para uma coisa e não ter para outra. E a grande segredo do Brasil, a grande singularidade do Brasil, é que quando comparado a grandes TVs mundiais, existem TVs com maior volume de capital, maior volume de tecnologia nos Estados Unidos, no Japão, por exemplo, mas essas TVs encontram uma população que é mais alfabetizada e também alfabetizada politicamente. Aqui no Brasil existe uma TV muito grande em relação às demais, que cresceu exatamente no regime militar, porque os militares acreditavam que colocando recursos numa única TV conseguiria espraiar essa ideologia mais do que ficasse espalhada em 4 delas. Pegou a 4ª TV dos anos 60 e transformou ela na maior TV brasileira, com maior domínio de mercado. Só que essa TV, ao ter esse poder, começou a exercer esse poder em seu nome próprio, em seu interesse próprio, criando o que eu vou chamar aqui de globocracia, que é quase um regime político. Existe a democracia, que é, em tese, o desejo da maioria. Existem os governos, os regimes autocráticos, ou seja, que agem contra o interesse da maioria. Existe a aristocracia, que é o governo de alguns poucos, que se sustentam sobre uma herança histórica supostamente nobre. Existem as ditaduras. Existe a plutocracia, que é o governo dos mais ricos, e um caso particular, que é a globocracia, que é os mais ricos, mas particularmente no interesse do sistema Globo de televisão. E eles fazem você perceber que o mundo é de uma determinada natureza, formam a tua percepção, levam a sua atenção a dar mais ênfase para um fato do que outro, e fazem com que você saia da sua situação de resmungo, de se queixar num canto, manifestar em rede social, tomar uma atitude prática,
quando essa ação interessa à própria manutenção do seu poder. A globocracia é, ao mesmo tempo, uma espécie de regime político que não respeita a decisão da maioria e, ao mesmo tempo, um partido que age em nome não de fator ecológico, econômico, trabalhista, liberdade de mercado, age em seu interesse próprio. Você que nasceu nesse aquário achando que a água é tudo, né? Você tem que entender que o sol influencia o ar, influencia a terra, influencia o que acontece no mar. E assim como um ratinho segue uma trilha de queijinhos para ir numa direção que interessa a outra pessoa, você tem que ver se a sua ação e a sua indignação não é apenas uma peça para que algumas instituições se desmontem em nome de um poder que quer se perpetuar. O poder que mais se perpetua no Brasil não é desse partido que você de vez em quando se mexe, não. O poder que mais se perpetua no Brasil é de uma TV de comunicação. Isso não acontece em nenhum outro lugar do mundo.